A paz do Senhor, meus queridos, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo bíblico, lembrando que nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Eu estava gravando a primeira aula e eu percebo que o celular está cheio e por isso a primeira aula ficou com cerca de 25 minutos, não deu para concluir. Vamos que vamos, aqui para nosso segundo vídeo, nossa segunda aula, falando sobre a sabedoria. Lembrando que o tema, estamos estudando a lição de número 7, estamos estudando sobre o livro de Provérbios, no capítulo 9, com o tema proteção contra a insensatez. E estamos falando sobre a sabedoria e a loucura. E o rei Salomão, ele usa o exemplo de duas mulheres com comportamentos diferentes. Uma era retratada como uma mulher louca e a outra como uma mulher sábia. E aqui, no primeiro ponto, fala sobre duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Capítulo 9, nós fizemos um breve resumo e agora nós estamos aqui, já comentamos sobre o primeiro ponto, o capítulo 9, e agora o segundo subponto, falando sobre a Senhora Sabedoria. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas. É interessante observar que essa mulher ela teve a preocupação, a mulher sábia, ela teve a preocupação de edificar a sua casa sobre 7 colunas. Aqui está usando o exemplo da mulher sábia, mas existe o homem sábio também. Edificou a casa sobre a coluna. Isso me faz lembrar de Jesus com relação à igreja. A princípio, Jesus disse que, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, Jesus disse que a igreja seria construída, edificada, alicerçada sobre Cristo, a rocha. Quando, em uma outra passagem bíblica, Jesus Cristo ele disse que eu vos mostrarei a diferença entre o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica e aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Quem não pratica a palavra de Deus, mas apenas escuta, apenas ouve, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio a tempestade, veio o dilúvio e assim por diante, veio os vendavais e aquela casa não suportou todo o vendaval, ela desabou porque em vez daquela casa ter sido construída sobre uma rocha, ela foi construída sobre areia. Lembrando que casa aqui não está se referindo a casa material, de tijolo, cimento, areia, nada disso. Casa aqui é a nossa vida espiritual. Quando a pessoa não constrói a sua casa, quando a pessoa não está alicerçada espiritualmente sobre Cristo, que é a rocha, essa pessoa, muitas pessoas acabam enfrentando lutas na vida e não consegue sobressair diante dessas lutas, não consegue ficar de pé espiritualmente. Algumas pessoas acabam entrando em depressão, outras acabam se suicidando, algumas acabam entrando, mergulhando nos remédios e assim por diante, se isolam dentro de casa, se sente triste, incapaz, porque às vezes porque essa pessoa não estava alicerçada em Cristo, mas a sua fé estava em uma religião, estava em um homem, estava em alguém dessa terra. A partir de agora eu convido você, se tem alguém me vendo e está passando por isso, mude seu foco espiritual. Comece a olhar para Jesus e leia a Bíblia. E fala, Senhor, me dá raiz, me dá estrutura espiritual para suportar qualquer vento nessa vida. E a pessoa que construiu a casa sobre a rocha, Jesus disse que é aquele que ouve a palavra e a pratica. Aí vem os vendavais, vem as lutas, Esses vendavais, relâmpagos, trovões, dilúvio, tudo isso aí fala de lutas, dificuldade, momentos difíceis que nós enfrentamos na vida, mas se a sua casa, se a sua vida espiritual estiver sobre a rocha, sua vida espiritual vai ficar de pé. Ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada e confortável para receber os que desejam
acolhimento em suas dependências. Além disso, ela preparou a mesa com comida apetitosa e bebidas de aroma agradáveis. Dessa forma, ela deu ordem às criadas para convidar todos que são simples e faltos de entendimento. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os pais que constituem a relação do jovem. Nesse contexto, a Senhora Sabedoria conclama a todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Então, meus amados, nós observamos que essa mulher é simbolizada pela sabedoria. Essa mulher que tem o nome de sabedoria. O contexto bíblico nos mostra que essa mulher, ela chama as suas criadas e ela dá uma ordem: sai pelas ruas e convide os jovens insensatos, convide as moças insensatas, convide todas as pessoas e diga: quem é sábio, quem é entendido, quem é inteligente, que abra os seus ouvidos. Então, eu lembro de um outro texto bíblico, né, falando sobre a sabedoria, Salomão falando, né, a sabedoria já saiu pelas ruas, a sabedoria já saiu pelas praças, pelas avenidas, pelas encruzilhadas, e a sabedoria está convidando as pessoas para darem ouvido à voz do Senhor. Sabe uma pessoa quando está desesperada e sai pela rua: me socorre, me ajuda aqui, alguém pode me estender as mãos? Ou talvez um carro que está passando pela rua, né? Já chegou um circo na cidade, venha participar do circo, ou vai ter um tal espetáculo hoje na praça, ou alguém que passa com carro anunciando alguma propaganda de loja ou de supermercado, e de repente as pessoas param para ouvir o que está acontecendo. Pois é, o contexto que nos mostra que a sabedoria está clamando, está convidando, está chamando as pessoas, está chamando os jovens. Irmão, quantos jovens que eram para estar aí, ó, servindo a Deus no caminho da justiça, mas primeiramente o diabo tem cegado espiritualmente esses jovens. Quantos jovens que infelizmente estão aí jogados nas drogas, na prostituição, no pecado, na vida do crime. Quantos jovens que estão sem expectativa de vida, quantos jovens que estão com depressão, quantos jovens que não têm desejo de trabalhar, quantos jovens que saem na sexta-feira, chega na segunda-feira, não tem compromisso com nada. Quantos jovens que não querem dar ouvido aos conselhos do pai, aos conselhos da mãe. Mas são fases na vida, sim, mas acontece que é bem-aventurada aquela moça, bem-aventurada aquele rapaz que dá ouvido ao conselho dos pais. Então Deus está falando. Essa palavra é para as moças, sim, para os rapazes, sim, mas é também para todos nós, é para mim, é para você. Vamos continuar com o nosso coração aberto. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, diga para o Senhor: Senhor, fala comigo, fala que teu servo ouve. A verdade, irmão, a sabedoria é tão importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui um texto aqui. Não é qualquer pessoa que tem sabedoria. Tem gente que tem inteligência, tem gente que tem entendimento, tem gente que tem conhecimento, mas a sabedoria são poucos os que têm. Tem pessoas que não são cristãos, mas por misericórdia de Deus, receberam uma sabedoria assim diferente para construir para lançar mão de algum projeto, criar alguma coisa boa. Mas existe uma sabedoria diferente dessa, né? Que é aquela sabedoria que leva a pessoa a temer a Deus. Salomão, ele diz que a verdadeira sabedoria se constitui em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque, por outro lado, o que adianta a pessoa ter uma sabedoria para criar uma coisa, como por exemplo, vamos supor, fulano criou tal peça de carro, Bertano criou tal peça de moto, fulano criou
tal peça de roupa, teve uma inteligência assim diferente, mas às vezes essa pessoa continua vivendo sem ter aquele temor de Deus. Então a lição está falando aqui sobre outro tipo de sabedoria, a sabedoria que leva a pessoa a temer a Deus. E essa sabedoria, irmãos, é uma sabedoria tão diferente, tão importante, que quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe que essa sabedoria ela não é adquirida, ela não é comprada com ouro, com prata, com real, com dólar. Não. Ela é conquistada através do temor do Senhor. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas. Tá. Para não ficar gastando tempo lendo todos os versículos, vou para o versículo principal aqui. A princípio, o escritor está falando sobre aquilo de bom que a terra produz, que existe no mundo e que é possível adquirir, como por exemplo o ouro, a prata e assim por diante. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. A verdadeira sabedoria não está na terra dos viventes. Não é desse mundo. Ela vem do alto. Lembra da sabedoria que Salomão recebeu? Salomão não conquistou essa sabedoria através dos estudos. E também nós não conseguimos essa sabedoria através dos estudos. Através dos estudos vem apenas o conhecimento. Essa sabedoria que Salomão está falando está se referindo à sabedoria do alto, que vem de Deus. O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, o mundo dos mortos diz, não está em mim. E o mar também diz, ela não está comigo. Porque às vezes a pessoa pensa que eu vou estudar fora do Brasil, nas melhores faculdades, para me alcançar essa verdadeira sabedoria. Eu tenho que admitir para você não vai conseguir. Você vai conseguir formar na sua área, medicina, seja qual for, já obter bastante conhecimento. Mas pode entrar dentro do navio e ir para bem longe, pode entrar dentro do avião e ir para bem longe, das melhores faculdades do mundo, mas você não vai conseguir. A verdadeira sabedoria se constitui em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Versículo 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Não se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. A Bíblia fala muito sobre essa pedra safira, Então aqui está falando sobre das maiores riquezas que o homem pode ter se tratando de pedras preciosas, ouro. Nem com essa riqueza toda ele pode adquirir essa sabedoria. Essa sabedoria ela é dada aos simples de coração, aos humildes de coração e principalmente aos que temem ao Senhor. Com ela se não pode comparar o ouro e o cristal, nem se trocará por joia de Ofir. Mas isso aqui é profundo. Vou adiantar aqui. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Irmão, isso aqui fala muito comigo. A perdição e a morte respondem. Ouvimos falar com os nossos ouvidos sobre a existência da sabedoria, mas ela não está conosco. Nós ouvimos falar da sua fama, da fama da sabedoria, mas nós nunca experimentamos ela. Isso é a morte e a perdição, dizendo. E para finalizar aqui, porque tem muita coisa aqui nesse versículo, Jó capítulo 28, versículo 28, último versículo. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, meus irmãos, a gente observa aí, se você teme a Deus, saiba que você possui a verdadeira sabedoria. Oh, glória a Deus!
É a Senhora Loucura. Cadê? Vou ter que ler aqui e comentar menos, irmãos. Aqui. É interessante destacar aqui que as criadas... Cadê? É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os pais que constituem a relação do jovem. Nesse contexto, a Senhora Sabedoria conclama a todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Então, bem-aventurado é o rapaz e a moça, bem-aventurado é o homem e a mulher que aceita esse convite de Jesus, porque quando nós estudamos na última lição, nós aprendemos que a sabedoria, ela é personificada na pessoa de Jesus. Tem um texto no livro de Provérbios que diz que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscarem, ou de madrugada me buscam, me acharão. Ali você não vê o nome de Jesus. A palavra lá que está escrita é essa. Só que o contexto nos mostra que essa sabedoria aí está apontando para Jesus. A princípio, a sabedoria está convidando, né? Eu amo, ou seja, eu quero habitar na vida daqueles que realmente me amam. E quem me amam, mesmo sendo de madrugada, me buscando, me acharão. Então, Jesus, ele é a verdadeira sabedoria. E ele deixou bem claro que a rainha de Sabá veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. E Jesus deixou bem claro, e eis que está aqui, alguém que é maior do que Salomão. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem outro, nós até já comentamos, irmãos, as aulas passadas foram aulas bastante espiritual, falando sobre a sabedoria, e a sabedoria dizendo, eu estive com Deus, eu fui aluna de Deus. No outro estudo nós aprendemos sobre isso, a sabedoria dando um testemunho. Gente, eu quero dar um testemunho. A sabedoria, eu fui aluna de Deus. Mas aí você tem que saber, tem que diferenciar. Mas como assim, Edmil? Você não falou que a sabedoria é personificada falando de Jesus? Sim, só que você tem que analisar o contexto. Aqui o contexto agora já está falando sobre a sabedoria, dando um testemunho dizendo que Deus é muito mais sábio do que a própria sabedoria, porque é o próprio Deus quem cria todas as coisas, a própria sabedoria que existe nele, que vem dele, que emana nele, que tem origem nele. E a sabedoria dá um testemunho dizendo, eu fui aluna de Deus, eu estava sentado do lado dele quando eu via ele construindo os céus e a terra com as suas próprias palavras, dizendo haja luz e assim por diante. Irmão, tem muita palavra edificante no livro de Provérbios. Aí eu tenho que resumir aqui devido ao nosso tempo. A Senhora Loucura, diferentemente da Senhora Sabedoria, a Senhora Loucura é alvoroçadora, isto é, barulhenta e ao mesmo tempo sedutora em estratégia para enlaçar sua vítima. Diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento, não tem bom senso, tem respeito pelas coisas de Deus. A arma da sua sedução é apresentada de uma posição de esplendor, pois a Senhora Loucura se acende nas alturas da cidade. De lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma: as águas roubadas são doces e o pão comido, as ocultas é suave. Esse convite não lembra as falsas serpentes, não lembra as falas da serpente e Eva? Falas da serpente a Eva, o capítulo encerra de maneira dramática, dizendo que onde a Senhora Loucura está, também se encontram os mortos nas profundezas do inferno. Essa seção, então, mostra que é melhor escolher o caminho da vida que o caminho da morte. Então, meus amados, a Senhora Loucura, ela está também pelas esquinas, pelos montes, né, buscando os insensatos, para enganar as pessoas e fazendo uma falsa promessa, dizendo que o que é feito às escondidas, às escuras, é mais doce. E não é assim que acontece, irmão. A natureza pecaminosa clama dentro de nós, o desejo de pecar clama dentro de nós.
e nós somos inquietados, incomodados a pecar contra o Senhor nosso Deus. E às vezes vem aquela tentação, né? Ah, ninguém está te vendo, aproveita que você está sozinho. Então, quantas pessoas que infelizmente caíram da posição em que se encontravam e estão aí envolvidos muitas das vezes no pecado, às escondidas, né? Porque o diabo oferece uma oferta, né? Dizendo que faz aí, ninguém está te vendo mesmo, sai com ele, sai com ela, bebe, se droga, ninguém está vendo mesmo, é prazeroso, o que é feito escondido é mais gostoso. Esse aí é o pensamento que o diabo coloca na mente da pessoa, e a pessoa, quando entra nesse caminho, está entrando no caminho da perdição, no caminho da senhora loucura, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo ponto, a sabedoria como antídoto contra a insensatez. Então, a sabedoria é o verdadeiro remédio para curar toda a insensatez, porque existe o homem e a mulher sensata e existe o homem e a mulher insensata. A sabedoria apela para a mente. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sim, atender de maneira prática aos apelos da sabedoria divina passa, como vimos em lições anteriores, pela faculdade do pensamento dominada pela palavra de Deus, com as coisas do alto. Assim sendo, o convite da sabedoria é usar de maneira proposital a faculdade intelectual, de maneira que levemos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, lançando sobre o Senhor nosso Deus toda a vossa ansiedade. Então a sabedoria, ela passa pela mente, ela passa pelo intelectual, ela passa pelo pensamento, e precisamos pedir ao Senhor que controle os nossos pensamentos, que dirija os nossos pensamentos. Esse é o comportamento de uma pessoa que ouviu o conselho da Senhora Sabedoria. A sabedoria apela para o fazer bem, pensando no que é eterno, santo e elevado do ponto de vista espiritual. Essa realidade celestial, por intermédio do Espírito Santo, afeta os nossos sentidos, desperta em nós o amor por Deus e por isso pelo próximo, e podemos colocar em prática o que pensamos. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e puro. Oh, glória a Deus. Então a sabedoria, ela nos convida a praticar a justiça, a reta justiça, e fazer o bem sem olhar a quem. A vida cristã é um caminho de sabedoria. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de pensar e de fazer o bem. Por isso é um caminho de sabedoria. Mas é uma sabedoria que vem do alto. Lembra que eu falei? Tiago 3, versículo 17. Assim sendo, o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com o seu sentido ou instinto. Não. O jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo a ponderar suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua causa. Por isso, diferentemente de um caminho de insensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança. Então, você moça, você rapaz, você que está vendo esse vídeo, saiba que a vida cristã é um caminho de sabedoria. Quem está no caminho do Senhor, quem está servindo a Deus, quem está no caminho da justiça, você é um bem-aventurado porque você escolheu o caminho certo. E se tem alguém que está vendo esse vídeo aqui que não serve a Deus, aqui vai um conselho. Abra o seu coração para Jesus.
Seja humilde, reconheça que você é um pecador, reconheça que você precisa de um Salvador, reconheça que você está sofrendo, tentando carregar a sua cruz sozinho. Reconheça que só Jesus tem poder de tirar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros, que é o fardo do pecado. E esse fardo é tão pesado que você não consegue se libertar da pornografia, do adultério, da prostituição, do vício, seja cocaína, seja maconha, seja bebida, seja jogos, não importa. Não estou falando que você está fazendo tudo isso. Não estou falando que você está fazendo isso. Mas pode ser que você esteja fazendo. Mas o certo é que eu e você nós somos pecadores. E precisamos desse Salvador, Jesus Cristo, pois só Ele tem o poder de tirar o fardo do pecado, só Ele tem poder de nos dar vida e vida com abundância. Entregue sua vida a Jesus e você vai começar a andar por esse caminho, o caminho da sabedoria. A loucura como comportamento desvairado. A senhora loucura apela aos sentidos. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. Podemos perceber isso nos escritos de Tiago, em que ele descreve a loucura, ou melhor, a insensatez como sabedoria terrena, animal e diabólica. Terrena e animal são expressões que revelam a agitação dos sentidos, por isso quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam prazer. Viver a vida levando em conta apenas os sentidos do ponto de vista bíblico é viver de maneira louca, alvoroçadora e insensata. Então, meus amados irmãos, a loucura como comportamento desvairado, né? A senhora loucura apela para o sentido. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, a sabedoria desse mundo, muitas das vezes ela é uma sabedoria que leva a pessoa para um outro caminho. Como, por exemplo, tem gente que está usando a sabedoria que Deus lhe deu, ou a sabedoria que ele tem, né? Para concordar com leis contra a Bíblia Sagrada, para apoiar projetos contra a igreja ou contra a palavra de Deus. Tem gente que tem usado a sabedoria que ele tem ganhado para, vamos supor, sabedoria para interpretar textos, sabedoria para criar leis, sabedoria para servir de, como é que eu posso dizer, de um mau exemplo para a sociedade. As pessoas famosas, irmãos, as pessoas famosas na mídia, elas são formadoras de opinião. Quanto mais a pessoa é conhecida, se ele não tiver temor de Deus, o diabo pode usar aquilo que ele fala para influenciar a sua geração, influenciar outras pessoas. É uma sabedoria terrena, uma sabedoria diabólica. Mas Deus está apresentando a verdadeira sabedoria, a sabedoria pura, a verdadeira, a sabedoria justa, a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que não prejudica o seu próximo. Comportamento pecaminoso, vezes moderação cristã. Viver um estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode até ser hipnotizante. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida cristão. Isso é verdade, né? O convite para participar de bares funks, festas mundanas, o convite para viver os prazeres dessa vida parece agradar mais aos olhos do que ter um estilo de vida diferente, como, por exemplo, caseiro, familiar, igreja, a vida social mais elevada, com uma moralidade, né, que não venha prejudicar ele nem o seu próximo. Então, o contraste aí, né, a diferença do comportamento daquele que tem a sabedoria e daquele que não tem a sabedoria de Deus.
O problema é que enquanto se vive desavisadamente por meio dos sentidos, em busca do prazer, a pessoa não desenvolve a consciência dos danos que vão se avolumando ao longo do tempo. Então, infelizmente, tem fases na vida da pessoa que ele prefere se deixar levar pelo coração do que pela razão. Assim é um comportamento de muitas moças, de muitos rapazes. Eu lembrei de Sansão. Sansão se envolveu com várias mulheres. Sansão foi um jovem separado por Deus. E Deus, como símbolo do seu compromisso com Deus, foi dito que não era para ele cortar o cabelo. Como símbolo do seu pacto com Deus, foi dito que ele era nazireu, ele foi uma pessoa separada assim para ser um juiz em Israel. Começou a se envolver com o pecado, começou a se envolver com as mulheres. Inclusive, ele encontrou uma mulher, gostou dessa mulher, e os pais falaram: meu filho, não é para você se envolver com essa mulher, porque essa mulher não serve para você, essa mulher não crê no mesmo Deus. E diz a Bíblia que Sansão respondeu: pai, mas acontece que foi ela que encantou os meus olhos. Então a gente vê aí, irmãos, que tem pessoas que são levadas por aquilo que ele vê, são levadas pela emoção, mas a lição está mostrando que a gente não deve se deixar levar pela emoção, não se deve deixar levar pelo coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. Então a lição está mostrando que a gente deve usar a razão, o entendimento, a sabedoria, o intelecto, aquela inteligência que o Senhor tem te dado. A vida moderada e proteção para a alma. O livro de Provérbios faz um apelo, tal qual o mesmo que nosso Senhor fez no Sermão do Monte. Ao jovem cristão, não tem tempo mais para ler a referência, né? Ao jovem cristão para construir a sua vida sob uma premissa verdadeira, elevada e segura. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos no dia de hoje, né? A vida moderada é uma proteção para a alma. A Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Então a lição de hoje está nos ensinando sobre a sabedoria. Essa mulher apelidada pela sabedoria, o comportamento da mulher sábia, o comportamento da mulher louca. Então, o louco, inclusive tem até um versículo no livro de Provérbios que diz que o louco, ele não entende Deus, o louco, ele não entende o caminho da justiça, o louco, ele se comporta como um tolo, o louco quer seguir os seus próprios caminhos, o louco não quer seguir o caminho da justiça. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para os irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 24, é aquilo que eu disse para os irmãos, né? Os dois alicerces, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Guarde essa palavra aí em seu coração. Então, hoje nós aprendemos sobre proteção contra a insensatez. Se você é uma pessoa sensata, se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que deseja Deus, hoje nós aprendemos que a única maneira de se prevenir contra a insensatez, a princípio, é tendo a sabedoria de Deus. E uma vez tendo a sabedoria que vem de Deus, você vai trilhar por esse caminho. É o caminho da porta estreita, é o caminho oferecido por Jesus.
Meu amigo, minha amiga, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu quero exaltar o nome de Jesus pela sua vida. Quero mandar um abraço especial a todos os novos inscritos aqui do nosso canal. Quero agradecer a você que decidiu dar o seu joinha, comentar, compartilhar, sobretudo se inscrever no nosso canal. Glória a Deus pela sua vida, você está nos ajudando na pregação do Evangelho. Cremos que Jesus Cristo breve voltará. Mateus capítulo 24 nos fala sobre os sinais da volta de Jesus. Cremos que Jesus Cristo voltará, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, estaremos eternamente com o Senhor. Então nós aqui pregamos sobre família, doutrina, costumes, mas nós não esquecemos dessa promessa de Jesus que disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh, glória a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando. Compartilhe essa palavra nas redes sociais, nos aplicativos, nos grupos. Faça o seu comentário e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Leia o livro de